nome é Frederico. Nessa unidade nós veremos um pouco sobre metodologias e técnicas de pesquisa em sociologia jurídica. Nós vimos que a sociologia jurídica ela se ocupa do estudo da sociedade na sua relação com o direito e vice-versa, o direito na sua relação com a sociedade. Agora nós nos voltaremos para estudar como que a sociologia jurídica é produzida, como que o conhecimento sociológico jurídico é produzido, ou seja, as metodologias ou a metodologia e as técnicas de pesquisa que são utilizadas na sociologia jurídica. A palavra metodologia vem de método do grego significa o caminho. Então, o que significa uma metodologia de pesquisa? O caminho a ser trilhado por um pesquisador para ele produzir um conhecimento sobre aquela realidade que ele está pesquisando. Conhecimento racional, rigoroso, com planejamento, com etapas. Assim ele vai produzir uma pesquisa sociológico-jurídica. Talvez o principal ato de um pesquisador seja a observação. A observação é o mais antigo e o mais novo, o mais moderno meio de se pesquisar em sociologia jurídica. É muito importante o pesquisador ele ser um bom observador, ele conseguir notar elementos sutis, elementos pequenos das tramas, das relações e da importância disso para o direito. Pela observação, ele vai coletar dados, ele vai coletar informações que vão poder elucidar sobre determinada realidade social. Na pesquisa da sociologia jurídica, no método, o pesquisador ele se vale de dois tipos de raciocínio ou métodos. Tem pessoas que chamam de raciocínio ou método, são o raciocínio indutivo e dedutivo, ou método indutivo e dedutivo. O método indutivo ou raciocínio indutivo, ele parte da observação de fatos sociais específicos, particulares, para, a partir dessa observação, criar uma generalização, criar uma explicação geral. A partir de um fato específico particular, se cria uma explicação geral. Esse é o raciocínio indutivo, ou a indução, ou o método indutivo. Um outro tipo de raciocínio que o pesquisador utiliza é o raciocínio dedutivo, é a chamada dedução, ou método dedutivo, pelo qual, a partir de uma teoria geral, de um conceito geral, ele observa um fato específico e aí ele formula uma explicação para aquele fato específico. Então, de uma perspectiva geral, ele vai para o particular, ele vai para um fato específico. Além da observação na metodologia da pesquisa em sociologia jurídica, um outro ato importante do pesquisador é a explicação. O que é uma explicação? Seria a teoria que embasa o olhar do observador, do pesquisador, seriam os conceitos, a lente teórica que vai proporcionar que o pesquisador explique determinado fato social, determinada relação, determinada norma que exista no meio social. Então esses são os dois atos empregados no método, na metodologia da sociologia jurídica, os dois principais atos, observação e explicação. Toda pesquisa precisa desses dois atos. Agora, o que mais o pesquisador precisa de fazer? Além de observar e explicar, ele vai precisar de um problema. É muito importante a sociologia jurídica visar um determinado problema para produzir um conhecimento em cima desse problema. Mas um problema social que tenha ligação com o direito, mas que também não tenha solução imediata. Não pode ser um problema banal, que nós já saibamos a solução. Precisa de ser um problema que não tem solução imediata. E isso é que vai impulsionar a pesquisa. Juntamente com o problema, o pesquisador ele deve criar uma hipótese. O que é hipótese? Ela é um guia teórico para o pesquisador, é um guia que vai guiar, vai explicar a realidade que ele está pesquisando e, ao mesmo tempo, vai oferecer uma solução. É uma explicação da realidade, uma solução. Isso é a hipótese de trabalho. Nós temos exemplo de dois tipos de hipótese para as pesquisas da sociologia jurídica relacionadas com o direito. Existe a hipótese de evolução,
que fala que o direito é um fenômeno que evolui ao longo do tempo. O direito, ele se transforma na medida em que a sociedade se transforma. Essa é a hipótese de evolução, ou seja, é uma maneira de explicar a realidade do direito na sua tensão com a sociedade e que considera que o direito é um fenômeno em evolução, tanto o direito como a sociedade. A outra hipótese é a hipótese de estrutura. O que significa essa hipótese? Que o direito, ele é um fenômeno estático, ou seja, existem normas jurídicas que elas são estáticas, que elas são as mesmas. Essa é a hipótese de estrutura. Por exemplo, uma norma jurídica que proíbe o homicídio é uma hipótese de estrutura. Então, essa hipótese pode guiar o olhar do pesquisador, a observação do pesquisador. São dois modelos teóricos que basam a pesquisa e a metodologia na sociologia jurídica. Agora, voltemos à observação. A observação é o ato mais importante. Um bom observador, ele pode se tornar um bom pesquisador desde que ele utilize a metodologia e as técnicas de pesquisas corretas. E existem dois tipos de observação: a observação participante e a observação não participante. A observação participante, o observador, ele convive com as pessoas, com a sociedade, com a comunidade na qual ele está investigando ali o direito e aquela sociedade. Por exemplo, a pessoa se muda para um bairro para pesquisar como se dão as relações entre os trabalhadores e os seus patrões, como se dão os conflitos, as demandas jurídicas, e ele convive ali por meses, por ano. Essa é uma observação participante. O pesquisador, ele se torna parte da sociedade. O outro tipo de observação não participante, o observador fica de fora, ele não se relaciona. Na observação, o pesquisador ele pode usar gravador para depois ele rever os dados, as falas, tudo o que foi dito ali na observação. Ele pode filmar e ele deve anotar, sempre anotar para ele poder depois lembrar. Esses são recursos importantes para a observação: gravador, filmagem e anotações. Bom, como métodos de pesquisa na sociologia jurídica, nós temos análise de documentos. Você analisar determinado documento é um método de pesquisa para produzir um conhecimento na sociologia jurídica. Porém, esse documento ele deve se reportar à realidade social. Lembrando que a sociologia jurídica investiga a relação da sociedade com o direito. Então, o documento ele precisa sempre se reportar à realidade social. Esses documentos podem ser jurídicos, uma sentença, um processo, uma decisão de um tribunal, ou ele pode ser não jurídico, notícias jornalísticas, obras literárias, mas desde que tenha alguma mensagem que seja ao mesmo tempo jurídica e social, ou seja, da sociedade e do direito. Além da análise de documento, o pesquisador ele pode fazer uma observação por amostragem. O que é isso? Ele limita o universo de pesquisa. Então, por exemplo, um pesquisador ele quer pesquisar as sentenças proferidas por um juiz de direito de determinada cidade num determinado período. Então, ele vai fazer uma amostragem daquelas decisões e naquelas decisões ele vai tirar algum fato, algum dado que tenha relação com a realidade social. Um outro método de pesquisa muito conhecido são as entrevistas. Ou seja, o observador, o pesquisador, ele vai entrevistar alguém, um público que vai ser entrevistado. Ele vai formular perguntas. Essa pesquisa ela pode ser livre, que é também chamada de não estruturada, ou uma entrevista estruturada. Qual que é a diferença? A entrevista livre, ele chega e conversa sem planejar nada previamente. A entrevista estruturada não, ele formula as perguntas de acordo com as suas hipóteses de trabalho, ele faz um questionário, né? Então, o questionário também é um instrumento importante para a pesquisa em sociologia jurídica, é um método de pesquisa muito importante, a formulação das perguntas para se obter as respostas. E, por fim, o último método de pesquisa utilizado é o estudo de caso. O pesquisador ele vai estudar um determinado caso para extrair dali determinado conhecimento. Por exemplo, um julgamento emblemático,
ou uma série de conflitos que aconteceu numa determinada localidade, num determinado tempo. O estudo de caso também é um método de pesquisa muito estudado na sociologia jurídica. Então nós temos a metodologia da sociologia jurídica e essas são as técnicas de pesquisa.